que a gente pode começar. Já tá ok? Liga para mim que só essa luzinha bem aqui embaixo. Não? Só aperta no vermelhinho. Aí tem um círculozinho aí, né? Vai apertando ela aí. Aperta essa na outra. Aí, tá ótimo. A paz do Senhor Jesus a todos os nossos irmãos e amigos ibadianos. Com muita alegria, grande prazer, estamos iniciando mais uma aula nesta noite, falando aqui sobre a unidade 3 do módulo Profetas Menores, onde vamos estar falando sobre o imperialismo, a fé e reformas em tempos de dificuldades históricas. São muito bem-vindos aos irmãos aí que já estão online. Vamos chegando e eu gostaria de, no iniciozinho, já fazer um pedido. No final, queremos estar também lembrando de estar fazendo um pedido aí muito importante a todos vocês, alunos. Gostaríamos de pedir oração em favor do nosso querido pastor Olímpio, né? Gerente ali, coordenador do departamento financeiro do nosso campo. Está passando por um momento realmente muito delicado e o quadro é muito grave e só realmente Deus para colocar a mão. Nosso pastor presidente, hoje durante o dia, pedindo oração, colocou inclusive um áudio lá e para o homem não está muito bom. Está muito difícil de reverter o quadro, mas nós servimos a um Deus todo-poderoso. E nós sabemos que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Para tanto, nós gostaríamos de estar pedindo oração a todos vocês. Vamos unir em oração em favor do nosso irmão aí. Grande abraço a todos, é um prazer estarmos aqui ministrando. E abraço também, externando aqui o nosso agradecimento ao pastor Paulo, nosso amigo, que é o coordenador aqui da região central, ao pastor Silas Batista, que é o nosso coordenador geral, ao pastor Erisvan Batista, homem de Deus, que é o conselheiro-chefe aí do DEC, e por último e mais importante, o nosso pastor presidente Amarildo Martins da Silva, que é ele que está por trás de toda essa engrenagem, é claro, debaixo da direção, da orientação do Senhor, nesse momento aí tão difícil e atípico, sobre organizar, e estamos aí sem prejuízo para nenhum de vocês, mantendo as nossas aulas, ainda que não sendo presencialmente, estamos aí indo até você por via YouTube, de tal forma que vocês não estão sendo prejudicados e estão tendo aí, na medida do possível e do tolerável, a oportunidade de estar nos acompanhando. Nunca será a mesma coisa do que o presencial, o tempo é mais reduzido, a gente precisa acelerar, mas graças a Deus pela nossa direção do nosso campo, que conseguiu viabilizar todo esse material para que pudéssemos estar aqui dando aula para vocês online. Queria que você, por gentileza, sem perca de tempo, abrisse aí na página 106 do seu livro. Vamos estar falando de 3 profetas menores nesta noite aqui juntamente com vocês. A saber, o livro de Naum, a saber, o livro de Sanfonias e o livro aqui de Abacuque. 3 importantes profetas que traz uma mensagem muito importante, interessante, não só para a aplicabilidade do curso, mas também para assimilarmos algumas lições que são por demais importantes para a nossa vida também, né?
Grande abraço a todos vocês, estamos felizes em estar aqui juntamente com vocês. Naum, a profecia aqui de Naum, ela vai estar, meus amados e queridos irmãos, falando aqui sobre o autoritarismo dos assírios. O que você precisa saber aqui sobre o livro de Naum, que nos salta mais aos olhos, que é digno aqui de nós registrarmos aqui para a atenção aqui dos irmãos. Para você situar-se na linha do tempo, Naum, ele está agora no início do seu ministério e ele já vem exercer o seu ministério 120 anos depois de Jonas. E por que estamos citando o livro de Jonas? Porque Jonas, ele leva uma mensagem, e nós falamos sobre Jonas na aula passada, salvo engano, e na unidade 2, e estivemos falando sobre como aconteceu e como se sucedeu tudo aquilo dali. A cidade de Nínive, Deus envia a sentença, mas antes envia para ela uma misericórdia, eles se arrependem e eles são perdoados ali por Deus e a destruição que era para ser iminente não aconteceu. 120 anos depois, agora começa o ministério do profeta Naum. E o profeta Naum, ele é por demais esclarecedor a profecia que ele nos traz aqui. A profecia de Naum, ela é tão clara, mas tão clara mesmo aqui, que parece mais ser um livro de história quando a gente vai observar. Vamos pegar aqui a linha do tempo e para você entender um pouco disso daqui, você vai ter que entender aqui a linha do tempo da história. 120 anos depois, começa ele agora a profetizar. Lembram que Deus exerce para com os ninivitas, os assírios, que era um povo extremamente truculento, um povo mau, um povo que passava como que um rolo compressor todas as nações que tentavam resistir a eles. Eram extremamente maus. Foi por causa disso que ele recebe a reprimenda lá no tempo de Jonas. E quando ele recebe agora a misericórdia, em vez dos ninivitas manterem aquele padrão de humildade, de continuarem orando, de continuarem adorando a Deus, de estar buscando a Deus, não. Eles resolvem agora, depois de 60 anos de terem recebido um importante livramento da parte do Senhor, quando ali vai Jonas e ministra a palavra, e o sermão foi poderoso, dos 500 mil habitantes que ali residiam, todos receberam um grande milagre de livramento, e nós vamos perceber que agora a forma como eles agradecem é que 60 anos depois eles invadem o Reino do Norte. Vocês sabem que tem o Reino do Norte e o Reino do Sul. Nós estamos estudando aqui nesse período, e o período dos profetas menores, profetas maiores, eles vão estar sempre englobados aqui, falando, ora para as 10 tribos, as tribos de Israel, cuja capital é Samaria, ora estão falando ali do Reino do Sul, Judá. Então, nós vamos observar que depois deles receberem um grande livramento, eles agora, 50 anos depois, a forma que eles resolvem pagar com tudo isso daí é invadindo 42 cidades do Reino do Norte e passa como que um rolo compressor. E parece que Deus não estava observando aquilo, alguém ficava razoando-se dentro de si, conforme Abacuque também, ele diz, mas Senhor, como é que isso pode ser? Como é que as coisas acontecem assim? O ímpio está prevalecendo sobre o teu povo, e aqui com Naum também não é diferente. A gente, evidentemente, que esse profeta estava preocupado. Então, esta profecia aqui, na verdade, de Naum, ela vai vir como que um refrigério para a nação de Israel. Ora, alguém disse assim, mas como é que uma cidade vai ser destruída e isso pode ser refrigério para uma outra cidade? Para você entender um pouco melhor, quando você se reportar, por exemplo, no templo, lembra-se, pois, dos judeus mortos nas câmaras de confinamento. Hitler
quando ele vem com toda a força para cima dos judeus, e o desejo dele era destruir, porque tudo aí tem uma obra do anticristo. Era para destruir o povo, para destruir a nação de Israel. E o que acontece ali de muito interessante? Acontece que agora eles perderam a batalha. E nós vamos entender que os Estados Unidos, por mais trágico que as coisas tenham sido, mas foi um livramento que Israel recebeu. Então é a mesma coisa, os moradores da cidade ali de Jerusalém, do Reino do Sul, quando recebem esta notícia de que aqueles que estavam os perseguindo, que desejavam a morte dos israelitas, estes agora recebem ali uma reprimenda da parte de Deus, uma sentença da parte agora do Senhor Jesus, e nesta sentença agora condenatória, já para na fase de execução, nós vamos observar que a nação de Israel sentiram-se aliviados, e tinha motivo de sentir-se aliviado, porque esta nação, os assírios, vinha passando como que um rolo compressor por todas as nações, e isso já vinha desde anteriormente com Sargão I, Sargão II, Tiglath-Pileser e todos estes grandes reinos que desejavam um dia o domínio total, assim como o anticristo, assim como Satanás também deseja dominar o mundo. Então os ninivitas se sentiam no ápice, os mais poderosos, e eles tinham uma arrogância terrível aqui mesmo. E é agora, nesta oportunidade, que Deus ele vai trazer uma sentença condenatória. Eu não preciso vos dizer que muitos foram aqueles que não acreditaram na profecia aqui de Naum. Pastor, porque não acreditaram na profecia de Naum? Simplesmente porque era algo extremamente difícil, meus alunos, para alguém acreditar que, na verdade, uma cidade tão poderosa, uma cidade que estava entre rios, poderia ser destruída, poderia ser jogada por terra. Alguma nação teria condição, na verdade, de vencer estes povos aqui? Era muito difícil uma nação vencer os ninivitas. Eles se achavam os todo-poderoso. Nunca eles imaginaram que, na verdade, eles pudessem, de fato, serem destruídos. E por que é que eles achavam isso? Por causa da arrogância, por causa do material bélico que eles tinham os melhores carros, a tropa mais bem aparelhada, belicamente eles eram quase que indestrutíveis. Mas o interessante é que naquilo que eles se achavam mais fortes, foi aonde Deus utilizou para os derrotar. Se você for observar, Naum no capítulo 2, do verso 6 ao 8, vai nos fornecer alguns detalhes. No capítulo de número 3, o versículo 8 e 10, você vai observar, prestar bastante atenção como aconteceu tudo isso daí. A cidade, ela ficava, na verdade, ali entre dois grandes rios, o rio Cozer e o rio Tigre. E eles, tão belicamente, e eles, além de serem muito bem preparados belicamente, eles tinham a melhor engenharia da época. Se não vejamos, algo que nunca tinha acontecido, algo sem precedentes, o que é que eles fazem? A cidade está entre rios, entre o rio Cozer e entre o rio Tigre. E para a cidade ficar mais fortalecida e indestrutível, eles resolvem agora desviar o leito destes rios de tal forma que forma-se uma ilha. E o leito do rio é desviado em 50 quilômetros, de tal forma que era muito difícil ter o acesso, era realmente difícil, porque a cidade ficava praticamente dentro de uma ilha, entre dois rios, e os braços dos rios foram ali de tal forma que circuncidaram a cidade. Além de tudo isso daí, eles erigiram uma grande muralha de uma altura de 9 metros por 6 metros de largura, intransponível. Ninguém nunca imaginou que, na verdade, esta cidade
pudesse ser tomada. Era por isso que todas as pessoas, todos os reinos, quando falavam dos assírios, quando lembravam da capital assíria, eles imaginavam que era um reino muito difícil de ser dominado. Era praticamente impossível alguém prevalecer diante da força e do poderio deste grandioso império. E por causa de tudo isso, e por isto daí, eles se imaginavam intransponíveis às suas muralhas. Agora aqui nós aprendemos algo bastante interessante. O rei Senaqueribe, estes homens orgulhosos, tal como eles eram, quando estão aqui na edificação disto daqui, nunca imaginavam que aquilo que era a sua maior fortaleza, aquilo que era a sua maior força, seria o local onde Deus iria os subjugar. Observem que toda essa força deles, em parte, residia porque a cidade estava entre rios. Deus utiliza-se a sua principal fortaleza para destruir por essa própria fortaleza. O que acontece? Há uma grande inundação, e essa grande inundação é da parte de Deus, porque apenas um destes rios inundou, apenas um braço deste rio inundou. Se fosse por chuva ou alguma outra coisa, os dois braços teriam inundado, mas foi apenas uma inundação de apenas um braço e destruiu por completo aquela muralha, ficou se quebrando como que se fosse, na verdade, um isopor. O que eu aprendo com isso? É que a nossa força é como que um isopor diante de Deus. A arrogância do homem diante de Deus não é nada. Por isso que nós precisamos ter este sentimento de que o homem só é alguma coisa se esse homem estiver intimamente ligado com Deus, estiver voltado para Deus e esse homem estiver debaixo da proteção de Deus. Porque se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então é Deus que nos guarda, é Deus que nos protege. Se não for o Senhor nosso Deus que nos protege, ai de nós, estaríamos perdidos. Todos nós estamos sobremodo atônitos e perplexos com todas as notícias, sobretudo desta pandemia que nós estamos vivendo nesse período. Mas o interessante é nós observarmos que, ainda que preocupados como nós estamos, nós temos que entender que Deus está no controle. Temos que fazer a nossa parte, temos que ter os nossos cuidados, porque não podemos tentar o Senhor nosso Deus. Mas a principal vigilância ou o principal cuidado, a principal certeza nossa é de que Deus está nos guardando, Deus vai nos fortalecer, Deus vai nos reanimar, vamos sair desta situação mais fortes, mais abençoados, para a honra e a glória do nome do Senhor nosso Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Então entenda e compreenda isto daqui. Se você entendeu este gatilho aqui, você já entendeu boa parte do texto e da mensagem que esse homem está querendo dizer. Ele profetiza isso daqui, o que acontece? As pessoas o ridicularizam, queridos. E por que é que o ridiculariza? Porque era praticamente impossível. Não existia uma análise, ainda que hipotética, de, na verdade, alguma coisa tão sem precedentes assim pudesse acontecer. Ora, como é que uma nação poderia, como é que um reino como aquele poderia ser destruído? E o interessante que 23 anos, porque quando Naum aqui profetiza, ainda passou-se 23 anos. Nesses 23 anos, muitas pessoas não acreditaram, mas tal como ele profetizou que seria através dos braços desse rio e por uma inundação, algo que ninguém imaginava, porque se colocaram barreiras e proteção, então assim não havia uma análise, ainda que hipotética, dessa profecia se cumprir. Mas o interessante é que quando Deus fala, está falado, quando Deus profetiza, está profetizado. Pastor, mas eu conheço muitas profecias que caíram por terra. Então, porque não foi de Deus? Porque não foi Deus que falou, não foi Deus que prometeu, foi o homem? Ou então era uma promessa condicional? O que é promessa condicional? Existem dois tipos de promessa na Bíblia. Só abrindo aqui um parêntese. Promessas que elas são condicionais.
e tem promessas que elas são incondicional. Quer dizer, independe de qualquer coisa, ela vai se cumprir. Mais de 98% das profecias são condicionais. Deus nos faz uma promessa, olha, eu lhe prometo isso. Porém, existe uma condição, existe um se. Então, mas nesse caso específico aqui, a profecia se cumpre literalmente. Porque se cumpre? Porque foi o próprio Deus que a entregara. Deus estava agora entregando a sentença. E o que eu aprendo? No 1.3 aqui, da página 115 do seu livro, se você quiser acompanhar, onde vai falar os fatores da tragédia ninivita. Se nós fôssemos aqui enumerar, nós colocaríamos como fator preponderante o fator principal. A razão principal foi por causa do orgulho, altivez. E este povo extremamente altivo, Deus precisava dar uma lição a eles. Esse povo que escalpelavam as pessoas vivas, matavam pessoas de várias nações, inclusive israelitas, o povo judeu, arrancavam o couro das pessoas vivas, colocavam eles em cima de uma estaca e atiçavam, colocavam piche e atiçavam fogo. Tamanha era a crueldade deste povo, a altivez, e eles não achavam que jamais pudessem eles serem destruídos. Agora eu aprendo uma outra coisa aqui, e eu preciso passar isto daqui para vocês, para já caminhar aqui para o livro do profeta Abacuque. Uma lição que eu aprendo aqui e que precisa ficar em mente para efeito de prova, talvez seja interessante vocês guardarem isto daí, inclusive, em sua mente e em seu coração. O que eu aprendo aqui nesta mensagem de Naum, no livro de Naum? Algo que vai ficar como lição aqui para nós. E nós vamos tirar esse contexto, do contexto, inclusive, de todo o livro aqui, dos profetas menores de Samuel Suana, que ele vai estar trabalhando sempre entre o equilíbrio e a misericórdia. Então, dentro desta linha de raciocínio e de pensamento, o que é que vai ficar claro aqui? Se lá em Jonas Deus enviou a misericórdia, deu a eles a misericórdia, agora Deus estava dando a sentença. E o que é que eu aprendo como lição aqui deste texto? É que antes da sentença, Deus sempre trará a misericórdia. A misericórdia vem antes da condenação. Deus sempre nos trará oportunidade de nos arrependermos, enquanto a vida é esperança. Então nós temos que lutar enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto estivermos aqui nesta vida, não que sejamos perfeitos, porque nenhum de nós é perfeito, todos nós enfrentamos lutas e obstáculos, vezes por outra nós somos vencidos, vezes por outra nós erramos, mas quando você errar, creia, existe um advogado fiel e justo, pronto para lhe perdoar os seus pecados, para lhe absolver, se o seu arrependimento for verdadeiro, sensível e genuíno, com coração quebrantado, Deus sempre lhe perdoará. A máxima disto é revelada tanto na mensagem ali que nós observamos de Jonas, porque o povo se arrependeu. A altivez deles era grande também, só que eles se arrependeram. Agora, 120 anos depois, quando este profeta Naum profetiza, eles já agora não estão nem preocupados. E o interessante é que Deus antes, e esta é a lição que nós aprendemos, antes da sentença, antes da condenação, Deus trouxe primeiro a misericórdia. Mas entenda, a misericórdia de Deus ela tem um limite. É por isso que a gente precisa tomar uma decisão hoje. É por isso que, na verdade, nós vamos observar, Josué ele disse, olha, tomai uma posição hoje, escolhei hoje a quem vós servireis. A quem é o Senhor vosso Deus. E ele diz, eu porém já tomei a minha decisão, eu e a minha casa serviremos
ao Senhor. Você também precisa, querido, você aluno ibadiano, tomar esta posição hoje, porque nós não sabemos, a misericórdia do Senhor, na verdade, não tem fim, mas existem coisas que existe limite. Por exemplo, a vida. E Deus pode ser que coloque um risco aqui no chão e diz, olha, os dias de vida seus serão aqui. E se você não se arrepender, você não sabe o dia da sua morte, o dia que nós partiremos. Então não viva uma vida fútil, não viva uma vida banal, uma vida morna, uma vida sem direção, uma vida pequena, uma vida sem objetivo, sem rumo, sem direção. O crente precisa ter um alvo, o crente precisa ter um rumo, o crente precisa ter uma direção. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor Jesus que vive e que reina de eternidade em eternidade. Eu queria que vocês, já sem perca de tempo, nós fôssemos agora para a página 119 do seu livro, você que está aí, os irmãos que estão chegando aí, a irmã Elieuda, a irmã Carla, Sandoval Lopes, Patrick Rodrigues, Maria Alice da Silva Lopes, a paz do Senhor a todos vocês, Maurício Carvalho, Euda, a irmã Nayara, Lilian, Eva, Letícia, todos os nossos alunos que estão aí nos acompanhando, são muito bem-vindos, vão enviando aí as suas perguntas. Quero aproveitar esse momento aqui também para pedir, se você ainda não fez, por bondade, a partir desta semana eu vou estar mandando alguns recados para vocês. Eu não tenho condição de mandar para vocês pessoalmente um por um, são 100 e poucos alunos, então lá no seu celular você já salva o meu número, porque eu vou fazer uma linha de transmissão e eu vou estar mandando nessa linha de transmissão para todos vocês. Se vocês não tiverem o meu nome salvo lá, pode ser que algumas informações sobre a prova de vocês, por exemplo, não chegue. Então, por favor, façam isso, por bondade, por gentileza. Se você não tem salvo aí o meu nome e o meu número no seu celular, salva o meu número, coloca lá meu nome, Pastor Eurípides Venâncio, porque nessa semana nós já vamos estar fazendo a linha de transmissão para ter um contato melhor com vocês e falarmos a respeito da prova. Amém? Página 119. Vamos agora falar sobre a vida e obra de profeta Abacuque. Profeta Abacuque, aí na página 119. Ele que vai trazer uma profecia agora sobre a Babilônia, que foi a vara de correção para Israel, de uma correção divina para a nação de Israel. Então, esta profecia aqui sobre a Babilônia, ela nos vai trazer também algumas valiosas e importantes lições. Este homem, Abacuque, homem de Deus, e ele tinha cativo um lugar. Além dele ser profeta, ele era levita, ele era cantor, ele era compositor, porque ele pertencia ali da linhagem de Asaf. Asaf, este grande homem de Deus, que a sua linhagem durante todo o tempo teria um cativo ali 180 cadeiras dentro do templo. Então ele pertencia a esse grupo de profetas, músicos, compositores e cantores. É tão verdade que no capítulo de número 3, se você for observar, ali é um cântico. É por isso que ele diz assim, oração de Abacuque, quando ela vai começar ali no capítulo de número 3 de Abacuque, vai dizer oração de Abacuque em forma de sigunete, quer dizer, em forma de canto. Oração de Abacuque em forma de canto, porque além de profeta, ele exercia o ministério de cantor, de compositor ali no templo. Dito isto, meus amados e queridos irmãos, algumas coisas nos saltam aos olhos e nós precisamos aqui estarmos falando para vocês a respeito aqui da vida e a obra deste grande homem de Deus aqui. Esse cântico tão abençoado, esse homem que fora contemporâneo de Jeremias e teve a participação profética, e como nós falamos, e a gente precisa identificar aquela questão quem, onde, por quê
e para quem foi escrito o livro. Então, o livro foi escrito aqui para o reino do norte, uma profecia para a Babilônia, mas ele estava trazendo uma mensagem também para o reino do norte, não, perdão, porque ele pertencia ao reino do sul, a sua mensagem trazia ali para o reino do sul. No capítulo 1 nós vamos observar que o profeta já começa fazendo duas perguntas que parece muito difícil. Na verdade não é nem pergunta, é duas interrogações que ele faz para Deus. No capítulo 1, quando ele faz essa interrogação duas vezes, ele faz um grande questionamento, ele interroga Deus, e aqui nós vamos observar algumas sentenças. E nestas sentenças agora o Senhor Deus Jeová só vai responder uma vez aqui no capítulo de número 1. A segunda resposta só virá no capítulo 2, e no capítulo 2 ele aproveita e faz mais uma série de interrogações. Ele estava indignado, ele estava realmente contrariado. E por que é que ele estava contrariado? Ele estava sobremodo chateado, contrariado, porque ele estava observando que os babilônicos estavam vindo, estavam se apoderando, estavam dominando o mundo, estava começando a subjugar. O reino do sul já estava agora na iminência de ser levado cativo. Então ele, olhando tudo isto daí, parece que ele observa que os ímpios estão servindo como vara de correção e ele não entende, e ele não compreende o agir de Deus diante desse quadro tão difícil. E por não compreender esta situação, por não compreender tudo isso, ele começa agora a fazer alguns questionamentos. Ele começa agora a questionar. E o interessante é que Deus deixa bastante claro, e ele já responde aqui no capítulo 1, e fica mais evidente no capítulo 2 de Abacuque, que Deus mostra agora para este homem, Abacuque, que o mérito da questão não estava no fato desse povo, essa nação, os babilônicos, estarem subjugando a nação ali de Judá. O reino de Judá, o reino do sul, já tinha sido levado cativo o reino do norte, e agora o reino do sul sendo totalmente dominado, e agora, momentos antes de serem levados cativo, agora para a Babilônia, então ele começa a fazer alguns questionamentos, algumas coisas que o irritam sobremodo, e ele fica indignado, e ele não entende como é que as outras nações vão fazer isto conosco, como é que o nome de Deus vai ser glorificado através disso, e ele não entende, ele começa agora a razoar, e os questionamentos são muito duros, e ele diz assim: Senhor, até quando ficarás quieto? Até quando ficarás calado? O Senhor não está vendo o que está acontecendo? Até quando ficarás parado e não tomarás uma atitude? Por que é que o Senhor está inerte? Por que é que não existe uma solução para isso? E ele está interpelando, e ele está questionando, e ele está tentando interrogar a Deus. E aqui nós observamos uma falha do profeta, porque nunca nós podemos questionar a Deus, de forma nenhuma podemos fazer algo desta natureza, porque quando nós questionamos, quando nós murmuramos, quando nós não entendemos os desígnios de Deus, nós sofremos, queridos. Quando o homem não entende os desígnios de Deus, ele sofre demais. E este homem estava sofrendo, e ele amava aquele povo, ele era profeta, e Deus não lhe mostrava, não lhe dava para ele uma resposta conclusiva, e ele queria transmitir, porque ele era profeta, ele era sacerdote, ele era cantor, ele era compositor, e ele queria trazer uma mensagem de esperança para o povo, e ele não entendia por que é que Deus estava calado. Aí é onde Deus começa a mostrar para Abacuque, dizendo da seguinte forma, preste bastante atenção, Abacuque: o mérito da questão não está no fato de uma nação ímpia estar subjugando o reino do sul. O mérito da questão está no fato
que Israel pecou, que Israel falhou, que Israel está em pecado, em vez de estar adorando a Deus. Israel, o reino de Judá, está adorando a Dagon, a Astarotes, a deuses de outras nações. E Deus está agora respondendo para Abacuque: o meu povo se desviou, se apartou de mim. O mérito não está no fato dele estar da nação ímpia estar subjugando. O fato é que o meu povo falhou, o meu povo errou, o meu povo está em pecado. E porque está em pecado, eu preciso agora trazer a vara da correção. E é essa a tônica do livro aqui de Abacuque. É Deus mostrar para a nação de Israel, é Deus mostrar para o povo ali de Judá, do reino do sul, o pecado que eles estavam cometendo, a falha que eles estavam cometendo, porque Deus jamais será conivente com o pecado. Eu, como lhe falei agorinha há pouco, e a mesma mensagem trazida-lhe de Naum, ela vai trazer o seu reflexo agora também sobre esse ponto bastante interessante, porque assim como foi Naum, nós vamos observar 4 atributos de Deus muito importantes aqui, presentes no livro de Naum e presente também aqui agora também no livro do profeta Abacuque. Quais são esses 4 atributos? Primeiro, porque Deus ele é bondoso. Um outro atributo, Deus é misericordioso. Terceiro atributo é que Deus é poderoso. Quarto atributo é que Deus, ele é justo. Deus é bondoso, Deus é misericordioso, Deus, ele é poderoso, mas Deus, ele é justo. Lembra que eu falei que a misericórdia de Deus, ela vem sempre antes da sentença, mas Deus foi bondoso com Israel, Deus foi misericordioso com aquela nação, assim como fora também com os ninivitas, e este povo não agradeceu a misericórdia de Deus, os ninivitas, e agora também a nação de Judá também não estava sendo agradecida por toda a bondade, por todos os benefícios, por tudo quanto Deus estava fazendo em prol desta nação. É por isso que nesse contexto agora Deus ele vai trazer uma vara da correção, e ele está dizendo agora da seguinte forma: não é porque é a nação aqui dos babilônicos, por eles serem um povo mau, um povo, eu estou querendo com isso dizer que vocês estão em pecado, e por causa do seu pecado eu vou trazer a vara da correção. Eu preciso entender que Deus ele é bondoso, ele é misericordioso, mas ele também é justiça. Ele vai executar a sentença contra aqueles que prevaricarem contra o seu nome, que quiserem viver na bebedice e na glutonaria, querem viver uma vida ao seu bel prazer, na prostituição, na avareza. Deus ele vai sempre tomar de conta, ele sempre tomará uma atitude, haverá uma consequência. Observe na vida de Davi, ele na verdade fora segundo o coração de Deus, mas mesmo sendo o coração segundo o coração de Deus, ele pecou, ele falhou, Deus perdoou, mas as consequências ele teve que pagar. Assim também Deus estava mostrando agora para o seu povo, está vendo aí, eles são ímpios, mas são estes ímpios que eu vou utilizar como vara de correção. O que é que eu aprendo aqui? É que, na verdade, até mesmo os filhos do cão, os filhos do diabo, quando Deus manda, ele precisa obedecer. Até os filhos do cão, quando Deus quer utilizá-los para realizar por eles e através dele uma obra, ele utilizará desses artifícios, como de fato utilizou como este artifício para poder agora trazer uma correção, uma vara de correção para a nação dos judeus, a nação de Israel. O reino do sul agora estava recebendo uma punição por todas as coisas errôneas e as práticas erradas que eles fizeram. Eu preciso caminhar um pouquinho mais aqui
e ganhar um pouquinho de tempo, já finalizando, caminhando, passando para o fechamento aqui, mas só para finalizar aqui sobre o livro do profeta Abacuque, uma coisa que você precisa entender, nós falamos aqui, o profeta, ele questionou a Deus, questionou. O profeta, ele esteve murmurando, ele falhou por causa disso, mas quando Deus mostra para ele, e ele entende que a nação está em pecado, ele entende que a nação falhou e por causa disso agora eles estão recebendo uma reprimenda, eles estão sendo agora disciplinados por causa do seu erro, por causa do seu pecado, por causa das falhas que ora eles cometeram. Então quando o profeta ele entende, ele resolve tomar uma atitude e essa atitude ela vai estar presente no capítulo 3. Se você observou e se você observar bem no capítulo 1, e no capítulo de número 2 de Abacuque, ele está cabisbaixo, ele está questionando, ele está murmurando, ele está interrogando, está interpelando a Deus de uma forma muito efusiva. Se no capítulo 1 e no capítulo 2 este homem está questionando, dizendo: Deus, até quando ficarás calado? Até quando não tomarás uma atitude? Por que é que o Senhor está inerte? Por que é que ficas calado e não tomas uma atitude? Se no capítulo 1 e no capítulo de número 2 este homem está fazendo essas perguntas, no capítulo 3, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor, ele resolve tomar uma atitude. E o capítulo 3, ele é um divisor de águas aqui no livro de Abacuque, porque vai mudar drasticamente. Se no capítulo 1 era tristeza, era desesperança, era desamor, no capítulo de número 3 é um dos trechos mais conhecidos no mundo e que serve para nós cristãos como um período de refrigério, como um bálsamo para o nosso coração, para algo de esperança. E por que é que um capítulo 1 e o capítulo 2 de um livro é tão trágico, é tão dramático, e agora no capítulo 3 é tão cheio de esperança? Por que é que é um divisor de águas o capítulo 3? Por que é que há essa interpelação, uma mudança de rumo, uma mudança de direção? Simplesmente porque este homem resolveu orar. Percebam, o segredo está aí, meus queridos. Quem ora recebe vitória. É por isso que nós estivemos e pedimos oração para o nosso irmão. A nossa fé independe disso, do que vai acontecer ou não, mas devemos pedir e devemos crer, porque a palavra de Deus nos diz em Hebreus, no capítulo de número 11, e o versículo de número 6, dizendo da seguinte forma, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então precisamos ter fé, acreditar que Deus ele pode operar milagre. É por isso que estamos orando pela vida do nosso amado irmão. É por isso que nós oramos pela vida de um obreiro nosso que estava também em condição semelhante e Deus entrou com a providência e já saiu do perigo, saiu da UTI, já recebeu alta, venceu a Covid. Então Deus ele é poderoso para fazer isto e muito mais. Quando a igreja ora, milagre acontece. A Bíblia nos diz da seguinte forma, lá no capítulo de número 7, o versículo de número 14 de 2 Crônicas, onde diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu, Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, assim, olha o poder da oração. Ele sara a pessoa, ele cura as pessoas, ainda sara a nação. Deus pode sarar o nosso Brasil, Deus pode sarar a nossa nação se a igreja prostrar-se diante dos pés do Senhor. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus, irmãos. Aleluia. Oh, louvado e agradecido o nome do Senhor. Eu sei que é uma aula, mas eu sinto a presença de Deus. Eu sinto a presença e a glória do Senhor. Aleluia.
Deus, ele pode sarar a nossa nação no dia que a igreja entender o seu poder. Preste atenção, irmão, se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Então a culpa do Brasil está como está, não é da Dilma, não é do Temer, não é do Lula. Eles contribuíram, mas os principais culpados é a igreja, que não está orando, que não está buscando. Quando a igreja resolveu orar, até um presidente mais alinhado com o projeto da igreja entrou aí, porque Deus, ele pode sarar uma nação se nós prostrarmos o nosso pé, os nossos joelhos diante da presença do Senhor. Deus pode fazer a diferença, Deus pode mudar a minha história, Deus pode mudar a sua história, Deus pode fazer um grande mover, meus amados e queridos irmãos. Eu não sei o que você está passando, mas eu quero dizer para ti, quem ora recebe vitória, aleluia. Deus pode estar dando uma grande vitória, e esse foi o motivo, esta foi a razão, o porquê de quê? Este homem obteve vitória. E por que é que no capítulo 3 muda tudo? Porque ele resolveu orar. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a sua obra, e no meio dos anos a notifica, e na ira, Senhor, lembra-te da misericórdia. Olha que palavra encorajadora, e ele clama por um avivamento, mas o interessante é que o avivamento só veio quando ele orou, o avivamento só virá quando ele diz assim, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Não existe avivamento sem oração, não existe avivamento sem o crente ler a palavra. Todo avivamento só vem através da oração genuína e através do estudo da palavra. Se qualquer avivamento acontecer por aí, não tiver oração, não tiver como base a leitura da Bíblia, é fajuto, não acredite. Todo avivamento só virá através da palavra e da genuína fé em oração e buscarmos a Deus. Louvado e agradecido é o nome do Senhor Jesus, que vive e que reina de eternidade em eternidade. Por bondade, meus amados, queridos, diletos irmãos, queiram abrir agora aí na página 131, já caminhamos agora para o fechamento aqui da nossa lição. Abra aí, vamos falar agora sobre Sofonias. E Sofonias, ele vai falar, vai trazer uma profecia sobre a importância da reforma religiosa. A importância da reforma religiosa. No 1.2, onde vai falar sobre uma herança maldita, e eu preciso aqui correr com o tempo, mas eu preciso pelo menos trazer aqui alguma coisa para você entender como é que aconteceu essa reforma aqui religiosa. Esse homem de Deus teve o seu ministério profético. O ministério dele, ele teve início em um período de um rei extremamente amoroso, um rei que era piedoso, a saber, o rei Josias. Antecederam a ele outros 3 reinos, a saber, Ezequias, Manassés, Amon e agora Josias. E é no tempo do rei Josias que é levantado o ministério profético de Sofonias. E o livro de Sofonias, ele é muito importante para nós entendermos a história da fé sobre a questão de avivamento, porque no período do rei Josias aconteceu aqui um grandioso mover, uma grande e profunda, mas muito profunda mesmo, reforma religiosa. E essa reforma religiosa se deu quando o sacerdote ou sumo sacerdote Ilquias, quando estava no templo junto com o escrivão Safã, e quando eles estavam ali na reforma do templo, e o rei Josias, que era um homem extremamente piedoso, um homem que era extremamente bondoso, que tinha um coração voltado para as coisas de Deus, e ele tinha 10 anos quando começara a reinar, e ele reinou 50 anos ali em Israel, e muitos foram os benefícios que Deus fez
através dele. O início, quando ele começa a fazer essa reforma no templo. Então a preocupação desse homem era muito interessante. Ele estava preocupando com a casa de Deus. Ele estava se preocupando com as coisas do Senhor. Interessante nós observarmos aqui que quando estão ali nessa reforma do templo, escondido em uma antessala, em uma sala secreta, o que é que o sumo sacerdote Ilquias encontra? Encontra o livro da lei. E por causa dessa passagem, eu escolhi o nome do meu filho Ilquias Mateus Vasconcelos Venâncio, porque eu acho essa passagem muito bonita. Se você for ler lá, vai observar que então Ilquias achou o livro, o sumo sacerdote Ilquias achou o livro da lei, e ele chamou o escrivão Safã e entregou o livro o escrivão Safã e disse: olha, achei o livro da lei na casa do Senhor, o livro que se havia perdido. Então o escrivão Safã, segundo o texto, leu o livro. Após ele ler o livro, mais do que depressa, ele vai correndo agora e traz o livro à presença do rei Josias e lê o livro na presença do rei Josias. E quando o rei Josias, ouvindo o livro da lei, e ele teve todo o cuidado, e não se diz quanto tempo passou se lendo, mas ele ficou atônito, perplexo, e ele ficou extremamente aterrorizado, porque ele percebeu que a nação de Israel estava vivendo em pecado, estava profanando os oráculos santos de Deus, o templo estava sendo profanado, o povo estava vivendo em dias terríveis, adorando a Baal, adorando a Dagon, a Astarotes, a deuses de outras nações. Então é neste contexto que ele chora, ele pranteia, rasga as vestes, depois de chorar, de plantear, ele toma uma atitude. Qual foi a atitude? Ele pega e diz assim: olha, agora chamai-me, por favor. Chama o escrivão Safã e disse assim: olha, manda vir até mim depressa o sumo sacerdote Ilquias, traz também Aicão, filho de Zofar, traz também Aquibor, filho de Micaías, mas não deixa trazer também Isaías, meu servo. Não é o Isaías profeta, é um outro aqui, outro Isaías. Mas perceba que ele escolhe essa comitiva, e essa comitiva de homens extremamente preparados, que fica ao encargo de trazer e de promover esta profunda reforma religiosa. Eu concluo aqui dizendo, meus amados e queridos irmãos, que nós também, vezes por outra, precisamos fazer essa reforma religiosa. Para você entender aqui, como aluno, sobre o que está querendo falar o livro aqui de Sonfonias, é isso. É o livro que veio, esta profecia, para trazer agora uma profunda reforma religiosa. E essa reforma religiosa aqui aconteceu a partir de um momento em que eles leram a palavra. Não tenho tempo de vos dizer, mas para você entender Sonfonias, você vai ter que entender um pouco de história e vai ter que remontar um século atrás, quando ainda reinava Ezequias. Lembra? Vem Ezequias, depois do reinado de Ezequias vem Manassés, depois Amon e agora Josias. E por que é que foi tão difícil o Josias promover esta reforma? Por causa desta herança maldita. E quem trouxe essa herança maldita? O seu avô Manassés. E quem era Manassés? Filho de Ezequias. Eu aqui fecho, irmãos, esse parêntese e concluo, porque já estão chegando aqui o professor que vai dar aula aqui após mim, o meu período, então já deve estar aqui acabando. Então eu finalizo aqui dizendo uma coisa que eu aprendo aqui e que nos salta aos olhos. Eu sempre gosto de pegar uma coisa como lição. E sobre essa questão aqui, por exemplo, dessa herança maldita, tudo aconteceu por causa de uma oração. Perceba que se a oração bem feita, irmãos, ela muda, ela é a chave da nossa vitória. Mas a gente tem que ter um cuidado na oração. A oração modelo de Jesus, ele fala assim, olha, que a vontade de Deus seja feita no céu como na terra. A oração deve ser feita dentro do centro da vontade de Deus.
às vezes nós nos adiantamos e eu gostaria que até de falar uma coisa, sabia de uma coisa? Que existem orações que nunca deveriam ter sido feitas. Entenda, por causa de uma oração de Ezequias é que essa herança maldita aconteceu. Pastor, mas como isso? Como pode acontecer? Lembram? E eu tenho uma passagem que eu falo, inclusive, sobre 8 orações na Bíblia que nunca deveriam ter sido feitas. Essa de Ezequias, por exemplo, é uma, e jamais Ezequias deveria ter feito essa oração, porque Isaías vem e entrega a sentença para ele tinha crédito, era um homem também abençoado, assim como Josias era, mas ele agora não concordou com a sentença de Deus, e o que é que ele fez? Pediu mais anos de vida. E quantos mais anos ele teve? 15 anos. E por causa disto daí, e só porque ele viveu 15 anos, nasceu quem? Manassés. O pior, o mais tirano rei. Se ele não tivesse pedido mais 15 anos de vida, Manassés não nascia. Israel não teria recebido essa herança maldita, o povo não estaria tão corrompido tal como estava agora. Mas porque ele fez uma oração que não deveria ter sido feita, se ele tivesse, na verdade, recebido o desígnio de Deus, aceitado o desígnio de Deus, e jamais tudo isso precisaria estar acontecendo, mas ele preferiu entrar na vontade permissiva e não na vontade diretiva de Deus. Gostaria de dar aqui o nosso abraço a todos vocês, já finalizando esse período aqui. Deus em Cristo Jesus vos abençoe de uma forma toda especial. A vocês, ibadianos, tenham uma noite abençoada, próspera e feliz. Grande abraço. Mais uma vez gostaria de pedir a todos vocês, assim como no início eu pedi, peço mais uma vez oração em favor da vida do pastor Olímpio. O quadro não é bom, o quadro passado pelo homem não é bom, mas nós servimos a um Deus que tudo pode, e a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Por bondade daqueles que puderem atender, não durma hoje sem orar, apresentando esta causa. Esse grande homem de Deus, servo do Senhor, pastor Olímpio, está carente, precisando das nossas orações. Grande abraço a todos e a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Senhor, Riba, chegou tristinho aí. Não, eu cheguei... Tomei muito seu tempo? Não, eu sei. É porque o irmão já tomou um pouquinho do meu também e acabou aqui. Vou comer daqui pra frente. Não, eu tô tranquilo. Ele estava falando lá que saí tudo. Eu cheguei mais... É boa mesmo. A captação aí é boa. Não, mas lá embaixo o som sai assim, ó. E é só o som da câmera da coisa aí, não é? Hoje eu vi um cara falando de... Um cara de YouTube mesmo, né? Falando sobre essas câmerazinhas. Como tem umas que são boas, o microfone. Mas estamos comprando uma dessa aqui também. É? Aí nós compramos... Você já desligou aqui, né?